Hoje o Conexões faz um balanço sobre os últimos 8 anos da Universidade Federal de Goiás e também fala um pouco das perspectivas para o próximo reitorado. E para falar sobre isso conosco estão aqui no estúdio do Conexões o atual reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Olá, professor, muito obrigada pela presença novamente no Conexões. Olá, Camila, a satisfação estar mais uma vez aqui no Conexões. Bom, e também contamos com a presença do futuro reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Olá, professor Orlando, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, eu que agradeço pelo convite para esse bate-papo no programa Conexões. Bom, mas antes de começarmos essa conversa, você confere agora uma matéria sobre a Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás passou por um crescimento sem precedentes nos últimos 8 anos. Foram abertos novos cursos e criadas mais vagas em cursos já existentes. Também foram construídos vários prédios e 2 novos campos serão instalados. As mudanças foram ocasionadas principalmente pela adesão da UFG ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, em 2008. A proposta aprovada pelo Ministério da Educação naquele ano previa a criação de 29 novos cursos de graduação. Atualmente, existem 147 cursos de graduação com duração entre 4 e 6 anos. Com isso, cerca de 2.500 vagas foram criadas em 5 anos. Em 2008, quando o REUNE começou a ser implantado na UFG, eram oferecidas 3.998 vagas no processo seletivo, e o total de alunos de graduação era em torno de 13 mil. Neste ano, foram oferecidas 6.355 vagas nos 2 processos seletivos, e o contingente de discentes chega a quase 24 mil nos campos de Goiânia, Catalão, Cidade de Goiás e Jataí. Os investimentos do REUNE entre 2008 e 2012 foi de mais de 120 milhões de reais. Com ele, foi possível dobrar a área construída da UFG. Nos 5 anos de implantação do programa, houve também a expansão da pós-graduação e ampliação do número de bolsas destinadas a estudantes e pesquisadores. Além disso, 2 novos campos serão construídos nos próximos anos. Um em Aparecida de Goiânia, com área de cerca de 500 mil metros quadrados, e que deve começar a ser construído no 2º semestre do ano que vem. Após reuniões da comissão de implantação do novo campus, foi decidido que inicialmente seriam oferecidos os cursos de engenharia química, de produção, de materiais e de transportes, além de geologia. Já na cidade ocidental, a prefeitura recebeu o sinal verde da presidenta Dilma Rousseff para a construção do campus da Universidade Federal de Goiás, que deve atender a 15 mil jovens e que também deve começar a ser construído no ano que vem. Bom, para começar, professor Edivar, gostaria que o senhor fizesse um balanço desses últimos 8 anos em que o senhor esteve à frente da Universidade Federal de Goiás, falasse dos desafios que o senhor enfrentou e também dos resultados que o senhor deixa hoje para a UFG. Bom, realmente foram 8 anos, eu poderia dizer, de um intenso trabalho. Um trabalho muito grande, mas 8 anos também de grandes oportunidades para a Universidade Federal de Goiás. E eu acredito que a Universidade Federal de Goiás soube aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. Eu, fazendo esse balanço em outras oportunidades, eu costumo dizer que a Universidade Federal de Goiás, a comunidade universitária, junto com a administração do UFG, conseguiu fazer com que a universidade expandisse bastante, que a universidade incluísse, e mesmo com essas dois aspectos tão importantes, que é expandir, atender mais pessoas e incluir também pessoas que não poderiam entrar na universidade, a universidade também avançou muito em qualidade na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, na infraestrutura, no quadro de docentes, ou seja, foram anos muito intensos, mas que, no balanço geral, a universidade avançou. Claro que os problemas da universidade estão longe de terminar, e muitos desafios o professor Orlando terá pela frente, e muitas questões ainda precisam ser solucionadas, mas o balanço desses 8 anos, na minha avaliação, é bastante positivo.
Quais seriam os desafios, professor, que o professor Orlando agora vai ter que enfrentar? Bom, no âmbito interno, o maior desafio, a meu ver, é a questão da quantidade do pessoal técnico-administrativo. Esse é um gargalo que acompanha a universidade há muito tempo. Esse gargalo ele deixou de aumentar em 2010, quando foi aprovada uma regulamentação da reposição do quadro, mas nós temos um passivo importante que tem onerado muito a universidade com terceirizações de muitos serviços na universidade. E uma universidade que expandiu e cresceu, ela também amplia as suas demandas por serviços. Então, esse é um desafio. E talvez o maior desafio da universidade brasileira é avançar no que diz respeito à autonomia universitária. Esse é uma questão que está acima da UFG, né? É uma reivindicação, é uma luta de toda a universidade, de todos os reitores, a luta da Andifes, que encaminhará nos próximos meses um projeto de lei orgânica das universidades que discute, que aprimora aspectos da autonomia. Eu acho que com autonomia e uma recomposição de quadro, a universidade poderá realmente cumprir a sua missão, que é ser um grande agente de desenvolvimento do Estado e do país. E as demais questões de infraestrutura, de adequação de projetos pedagógicos dos cursos, divisão do trabalho, são desafios sempre presentes e que sempre deverão merecer a vigilância da gestão para aprimorar. Então, são coisas mais corriqueiras e que são possíveis de serem resolvidas. Mas as questões estruturais, eu classificaria esses dois pontos como principais. Bom, professor, e como é que o senhor avalia esse legado deixado pelo professor Edivar, a administração dele? Como é que você avalia esses últimos 8 anos? Acho que, mais do que uma avaliação pessoal, a comunidade já fez uma avaliação extremamente positiva do professor Edivar, e não foi uma coincidência o fato de eu ter sido candidato único. Acho que a própria comunidade entendeu que essa gestão foi uma gestão muito exitosa, e eu herdei, com certeza, muito do sucesso dessa gestão. É claro que toda a equipe que acompanhou o professor Edivar teve uma participação muito presente durante esses 8 anos da gestão do professor Edivar, dos 2 mandatos, e eu, por estar numa pasta que tinha uma vinculação muito direta com todo o processo de expansão da parte física e orçamentária, eu também acabei tendo uma visibilidade bastante grande durante esse período e dei a minha contribuição. Eu acho que o legado principal desse período, dos 2 mandatos do professor Edivar, além da questão da expansão física, em termos de infraestrutura, em termos do quantitativo de alunos, né, nós mais que dobramos o número de alunos da universidade, fica um legado da postura do professor Edivar, da maneira como ele esteve à frente da universidade, como ele gerenciou todo o processo de expansão da universidade, como ele fez a gestão da universidade, né? De uma forma muito aberta, participativa. As portas da reitoria estiveram sempre abertas, da reitoria e das pró-reitorias também, a toda a comunidade. Não nos furtamos ao debate em nenhum momento. E esse é um legado muito importante, um legado para ficar na universidade, né? Da democracia, da abertura, do respeito a posições diferentes, da abertura para o diálogo, e a disposição para, eventualmente, nas situações em que for necessário fazer correções de rumo, a gestão está preparada para rever também as suas posições. Essa abertura o professor Edivar teve, e eu espero ter também esse meu compromisso com a comunidade, né, de fazer uma gestão tão participativa e tão aberta como fez o professor Edivar. Esse é um grande legado deixado pelo professor Edivar, que eu espero e é o compromisso meu com a comunidade dar continuidade a essa postura, né? Eu acho que essa nova gestão tem muito de continuidade, embora não seja um continuismo, né? Eu acho que muita coisa caminhou muito bem. Eu espero poder dar continuidade a essas ações que se iniciaram, muitas foram concluídas, e esse processo na universidade é permanente. Nós teremos ações e desafios muito grandes pela frente
Entre alguns deles, o professor Edvar já mencionou a questão da autonomia, que é um tema permanente, a nossa carência de pessoal técnico e administrativo, mas além desses, e para aspectos mais concretos de desafios, eu diria, nós temos 2 novos campos a serem implantados, um em Aparecida e outra cidade ocidental, e temos um novo estatuto a ser implantado. Ele está em fase final de discussão e aprovação, e caberá à próxima gestão a implantação desse novo estatuto. Então, são grandes desafios e eu espero contar com o apoio de toda a comunidade para enfrentar e vencer esses desafios. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você continua conferindo essa conversa a respeito da Universidade Federal de Goiás.